como un pájaro en la mañana. Bom, gente, boa tarde para todo mundo. É uma satisfação a gente estar recebendo hoje o professor Inácio Douglas, que está participando de um evento, um simpósio aqui em São Paulo, na PUC de São Paulo, com Psicologia e Compromisso Social, e teve a gentileza, né, a delicadeza de aceitar esse convite para vir até a USP, agora no período da tarde, dar essa fugida, né, para estar conosco, podendo trazer, não é, um pouco da sua reflexão, da sua experiência a respeito de um dos autores muito importantes para nós, né, no campo da psicologia, que tem esse compromisso ético-político, né, uma transformação social, que é o Inácio Martim Baró. Então, o professor Inácio Douglas teve a oportunidade, né, não só de conviver com Inácio Martim Baró, mas também de poder, mais recentemente, estar refletindo sobre a obra do autor e organizando isso para nós neste livro, né, que ele trouxe também para apresentar, que vocês já devem ter observado, né, e que vai falar dos tempos, então, de rupturas e de esperanças que nós estamos vivendo, né? Nós propusemos essa roda de conversa, né, no sentido de ser uma coisa mais informal, de nós não termos essa característica de conferência, de mesa, de simpósio, para que vocês também pudessem ter mais acesso ao professor Inácio Douglas, né? Então, eu queria agradecer muito, Inácio, por você ter aceito o convite, né, de estar conosco, e esperamos ter outras oportunidades, né, para contar também com a tua presença e com as discussões que você vai, sem dúvida nenhuma, estar trazendo para os que estão aqui, né? Eu imagino que há estudantes do PROLAN aqui. Quem que é do PROLAN? Também. Estudantes da psicologia. Tá? E que as outras pessoas souberam como que estão aqui? PUC São Paulo. PUC São Paulo. PUC São Paulo, EASH. Opa, da onde mais? Eu sou o Felipe. Felipe, que foi doutoranda. Grupo de estudos do IEP. Grupo de estudos do Jefferson Polini, professor Alessandro Soares. Professor Alessandro. Que infelizmente não vai poder estar aqui hoje, Pois porque ele está numa banca de concurso, de seleção de um outro tempo. Já estamos também. Sim. Quem mais que está aqui de outra instituição? GIC. Do GIC, do Grupo Interinstitucional Queixa Escolar, que é um grupo coletivo também, na área da psicologia. Muito bom, muito bom. Então, queria agradecer muito também o atendimento a esse chamado, né, por parte de vocês. Isso mostra também o interesse nessa temática, né, da discussão da perspectiva crítica da psicologia, né, e o Baró como sendo uma das referências para nós nessa perspectiva, né? Então, eu vou passar a palavra, né, ao Inácio, para que ele possa ficar à vontade, Inácio. A casa é sua. Boa tarde. Estou muito honrado com sua presença e interesse. E já tenho uma frase, eu vou dizê-la. Desculpem se massacro o português no caminho, vou tentar falar português. E realmente me anima o entusiasmo de vocês. Isto está convocado como um conversatório. Um nunca sabe
pasa con algo que se comporta como un conversatorio, mas sería muy interesante compartir dúvidas, preguntas que possam ter de entrada sobre Martín Baró, ¿no? Eu supongo que uma maneira de empezar explicándome, porque se uma pessoa escreve um livro, depois tem que estar se explicando, né? Então, eu vou explicar um assunto que acho que é muito importante, é que tomar a tarefa de tentar escrever um livro sobre a obra de Martín Baró, como Marilene diz, Martín Baró não é uma referência bibliográfica para mim, não é um autor que aprendi, verdade? Sobretudo, e acho que marca a diferença de Martín Baró com muitos outros psicólogos e psicólogas. Martín Baró foi um companheiro, e não foi um companheiro meu, foi um companheiro dos camponeses salvadoreños, dos revolucionários salvadoreños, dos migrantes centro-americanos, das mulheres, quando ninguém escrevia sobre gênero ou machismo, ele escreveu em El Salvador. E essa era sua posição, não? Compartir pesquisas, conversações, talleres, reflexões com Martín Baró em Costa Rica, em Cuba, em Nicarágua, em Argentina. E ele foi, como vocês sabrão, foi assassinado 16 de novembro de 1989 por um esquadrão, por um batalhão élite do Exército Salvadoreño, e os executores têm sido processados, mas nunca os que deram as ordens. É um caso mais de impunidade de tantos que temos em América Latina, em Brasil, em Costa Rica, não? Em tantos lugares. Não? Então, eu pensei, eu levo anos tentando trabalhar na perspectiva de Martín Baró com camponeses, com migrantes, sobre direitos humanos, etc. Mas pensei que era necessário tentar articular algo mais sistêmico, ¿verdad? Mais ordenado, da minha visão sobre Martín Baró, e esse é o livro. Então, qual é o meu problema de entrada? Não, e a propósito, por quê? Por quê? Porque eu, sobretudo, queria argumentar por que Martín Baró é relevante hoje. Porque, passados tantos anos, por suposto, se vocês veem a obra completa de Martín Baró, há alguns temas, algumas áreas de trabalho muito fortes, outras eram mais conjunturais do momento, ou de menor elaboração. Também não é o mesmo a primeira fase de Martín Baró, que é a que começa a desenvolver quando ele volta a El Salvador em 1980, mais ou menos. Então, achava que era necessário tentar argumentar a relevância. E aqui há alguns temas que eu acho que são importantes. Eu aprendi bastante em Argentina, trabalhando não com argentinos, sino com colombianos. E é um pouco os escritos de Fals Borda. Vocês conhecem a Fals Borda? Geralmente em psicologia comunitária, em educação,
menções de Falsborda. Falsborda, pai de investigação, pesquisa participativa, etc. Mas acho que nunca leímos a Falsborda. E isso é uma experiência muito interessante, porque, por exemplo, eu acho que Falsborda escreveu na linha de pensamento decolonial antes de que o término existisse. Depois foi uma moda, mas 30 anos antes, Falsborda estava escrevendo sobre isso. Falsborda é uma das influências de Martim Baró, claramente. E Falsborda fala num livro que se chama A Subversão em Colômbia, fala de que passa quando nos países, caso colombiano, surgem élites contra-hegemônicas. Não está falando de élites econômicas, élites religiosas, intelectuais, ¿verdad? Quando há élites, grupos que se articulam com posições contra-hegemônicas, contra o poder hegemônico. E como o poder hegemônico reacciona ante essa ameaça contra-hegemônica. E Falsborda escrevia o conceito de cooptação. Conhecem cooptação? A ideia é como o sistema de poder neutraliza a ameaça. E Falsborda falava de cooptação negativa, silenciar, matar, ¿verdad? No impedir que circule a posição, etc. E cooptação positiva. Estava muito claro, Martim Baró, como Marcos Matraga, recientemente, lamentablemente en Brasil, sofreram a cooptação negativa em sua pior expressão. Foi eliminado fisicamente. Mas também pode não ser conhecido, pode não ser estudado, pode não ser publicado, pode não ter voz na academia, em outros lugares. Depois está a cooptação positiva, que para Falsborda pode ser que algo do pensamento contra-hegemônico logra ter influência na sociedade. Mas também pode ser que o poder hegemônico recupera ou toma elementos da élite contra-hegemônica, toma parte do seu planteamento para neutralizar a ameaça. Em Costa Rica, por exemplo, por um tempo, passava isso com o feminismo. O feminismo era resgatado por governos neoliberais. Então você ia a uma marcha das mulheres, 25 de novembro, e tinha um setor oficial, vinha da mulher do governo neoliberal, e tinha outra marcha das organizações feministas. Isso é um intento de tomar alguns aspectos do feminismo para domesticá-lo, neutralizá-lo, mas não invisibilizando. ¿No? ¿Por qué digo esto? Porque também opera com Martim Baró. Há discussão sobre Martim Baró, e tenho que dizer isto, se vão a ler o livro, ojalá. Há uma intenção no livro de discutir, de criticar aos críticos de Martim Baró, que por razões que podem ser explicáveis, quase nunca são abertos. São críticas, muitas vezes, por subterfúgios, por debaixo, não? E algumas vezes são mais evidentes. Eu não estou dizendo que não podem criticar a Martim Baró. Há partes de sua obra que sim, acho que sim, mas é um pouco a maneira de abordá-lo. Por exemplo, você pode encontrar um autor espanhol, Luis de la Corte,
y fez sua tesis doctoral sobre Martín Baró, publicó 2 libros, y él argumenta, Martín Baró, sí, valioso, ¿no? Heroico, trabajó en un país en guerra, pobre, etcétera, bien, pero muy marxista. Então, você tem que tomar a Martín Baró, podar a parte marxista para que sea asimilable, ¿no? O puede decir, Martín Baró, sí, interesante, trauma psicosocial, psicología, salud mental en guerra, tal. Sí, mas era en El Salvador, país pequeño, Centroamérica, ¿no? Eso no tiene nada que ver con España, ni con Francia, ni con Brasil. No, era más, eso es lo que yo llamo el libro o cerco geográfico. Entonces, cercar la contribución de Martín Baró para neutralizarla. Reconoce, mas de forma, ¿no? Y es interesante porque hay otras críticas. Yo argumentaría, intento hacerlo en un libro, que Martín Baró, a fin de cuentas, no es un autor fácil de ubicar, porque es incómodo. Y no solo es incómodo porque murió por lo que él acreditaba al lado del pueblo salvadoreño. No sé si saben, cuando ocurre un asesinato de Martín Baró y sus compañeros, a ellos se les dijo, salgan de la UCA, salgan, vayan, escóndanse, protéjanse, ¿verdad? Porque días antes el ejército fue a UCA a hacer un reconocimiento. Y la respuesta fue, no vamos, nós corremos a sorte do povo salvadoreño, en toda su extensión. Entonces, obviamente, eso es fortísimo. Y no es fácil manejar esto. Mas eu não só estou falando disso. Estou falando também da sua teoria, sua forma de pensar a psicologia e a realidade. Exemplos que eu intento discutir aqui. Por exemplo, eu li un texto venezolano que Martín Baró era una especie de iluminación o promotor o figura clave de la psicología comunitaria. Hay cosas similares escritas en México y en Brasil. ¿No? Mas también hay un autor salvadoreño que trabajaba en la UCA, que escribe en un libro que circula en toda América Latina, que se llama Historias de la Psicología Comunitaria en América Latina, editado por Marisa Montero y Irma Serrano de Puerto Rico. Y él escribe, literalmente, dice, en El Salvador no solo el ejército impidió o desenvolvimento da psicologia comunitária, também o fez a UCA e Martín Baró. Pode ler. Então, entenda, por um lado, o promotor, ¿verdad?, de psicologia comunitária, por outro lado, o obstáculo para a psicologia. E este autor aí chega a dizer que Martín Baró necesitaba práctica, era teórico demais. O sea, incrível, mas está escrito e circula por todo o continente. Se vocês leem aos socioconstruccionistas na psicologia, Tomás Ibáñez, Lupicínio Iñiguez, por exemplo, Lupicínio Iñiguez, não? Va argumentando, você pode ter uma psicologia radical. A psicologia radical quer cambiar a sociedade, quer cambiar a realidade, quer mudar a realidade.
e você pode ter uma psicologia crítica. A psicologia crítica critica a psicologia. O sea, seu objeto é o saber psicológico, o mundo psicológico, os institutos, etc, etc. Então, argumenta ele, você pode ter psicologia crítica que não é radical. E você pode ter psicologia radical que não é crítica. Então, para Lupicínio, Martim Baró é radical, mas não crítico. Porque usa os saberes da psicologia para tentar mudar a realidade. Eu argumento no livro que essa é uma dicotomia falsa, porque não há maneira de que você, consequentemente, utilize o saber psicológico para mudar substancialmente a realidade sem mudar também o conhecimento psicológico. Essa é uma discussão. Então, os socioconstrucionistas criticam a Martim Baró porque usa instrumentos, metodologias científicas, psicológicas, porque consideran isso empirismo, não sei. Então, essa é uma crítica. Mas você também pode ler um artigo de um autor na UCA, em Salvador, no ano 99, criticando a Martim Baró por não valorar a ciência em seus próprios termos. Ou seja, que Martim Baró fala da ciência criticando-la socialmente, politicamente, não em seus próprios termos. Então, como você suma as duas críticas? São totalmente contraditórias e se aplicam ao mesmo autor. E há outros exemplos, Então, eu acho que não é tão fácil. Eu não sei quanto conhecem vocês a obra de Martim Baró, mas é interessante que não é tão fácil encasilhar Martim Baró. Então, sigue sendo certo, e para mim isso é mais importante que uma tese, um doutorado, verdade, 80 livros. Sigue sendo certo que um estudante de segundo ano de psicologia lê o texto Ação e Ideologia, escrito em 1983, não? E reeditado em 85, e sente que isso é totalmente diferente a maioria da psicologia que está lendo em sua formação. Em outras palavras, segue sendo radical. Não? Segue sendo radical. E eu acho que isso é muito significativo porque marca uma vigência. Agora, por que existe essa vigência? Além do exemplo devido à posição política, ao compromisso sobre o qual, por suposto, também escreveu muito. Pero por quê? Porque eu acredito, que Martim Baró é uma construção muito interessante do saber psicológico. Porque suas teorias, muito claramente, em sua teoria de grupos com história, que segue sendo muito melhor que a imensa maioria das teorias sobre grupos em psicologia. O seu magnífico capítulo sobre violência, uma teoria geral da violência para a psicologia, em seu livro de Ação e Ideologia. Para Martim Baró construir um saber que não está fechado em si mesmo. É um saber que é desenvolvido em conexão muito direta com as forças que estão movendo a realidade política, cultural. Daí o vínculo com teologia da libertação. Olha, psicologia da libertação não é teologia da libertação, mas evidentemente há uma influência. Sua leitura do movimento sindical salvadoreño é muito importante,
a guerra e a resistência popular às comunidades cristianas de base em El Salvador. Isso está muito diretamente vinculado com seu processo de construção de saber. E isso não é a coisa comum em psicologia. Muitas vezes, ainda falando de libertação e temas como isto, pareciera que é uma discussão numa cúpula acadêmica, verdade? Está vendo que esta parte, que este conceito de libertação não tem todos os fatores que deveriam entrar e que falta isto, que está incompleta, que tem esta aporia, não? Então, isso é valioso, não estou criticando isso. Mas onde está o vínculo com essa elaboração do pensamento psicossocial e o que está passando na realidade? Martim Baró não tinha nenhum problema com isso, porque era sua forma de abordá-lo em diferentes campos. Vou terminar falando solo, eu não queria falar sozinho. Eu faço uma pausa, podemos falar. Depois planteo alguns outros argumentos. Poderia falar todo, poderia perder meu voo amanhã, não? Sim. Mas não sei se. Então, vocês querem contar então essa pausa, né? E pra gente, é uma roda de conversa para nós podermos estabelecer esse diálogo aí também com vocês, né? Alguém aqui conhece o Martim Baró? Leu alguma coisa do autor já? Tá, isso é interessante. Diga. Só que talvez ele falasse um pouquinho mais sobre a perspectiva, a disputa, né, de perspectivas entre o Martim e a Marisa, né, na construção do campo da psicologia comunitária. A posição de? Oi? Na construção, né, do campo da psicologia comunitária, falar um pouquinho dessa disputa de olhares. Ok, boa referência. Boa tarde. Eu também sou interessado nos textos do Martim Baró e eu tive a oportunidade de frequentar os últimos 4 congressos internacionais da psicologia da libertação. Cusco também? Também. Não sabemos nada que passou em Cusco. Sim, sim. Você é o Thiago. E eu sou o Thiago, estudante da... E fica evidente pela sua fala, e acho que a própria obra do Martim Baró, que alguma coisa diferente tem acontecido com os que hoje estão se arvorando debaixo do que tem sido chamado de psicologia da libertação. Assim, são propostas que eu diria um pouco diferentes dessas que o senhor estava comentando. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre o que você pensa que tem sido a psicologia da libertação em relação ao que foi proposto pelo próprio. Não, vou perder meu voo. Vou com isto aí. Há um aspecto que está no livro da diferença. Tenho que dizer algo primeiro, que é interessante e eu acho que é significativo. Vocês podem ler toda a obra de Martim Baró e ele nunca fala de psicologia comunitária. Nunca. Há uma menção de trabalhos em psicologia comunitária em Porto Rico, em outro lugar, mas ele nunca fala de psicologia comunitária como fala da psicologia do trabalho, psicologia política, psicologia social. Não fala, não entra nesse campo. E isso é um problema, porque eu acho também que em psicologia discuto este outro texto, mas há uma tentação à delimitação territorial do saber. Por exemplo, em Puerto Rico me pediram uma conferência que eu di em Peru para um livro de psicologia comunitária. E depois houve uma resposta, um comentário que li por aí,
de que isso não era psicologia comunitária. Então, eu entreguei porque pediram, né? Mas, além disso, o que é psicologia comunitária? Quem é o dono do campo? Não? Quem disse que isto é psicologia política e isto não é? Porque é um jornal e o jornal decide quem entra e quem não entra. Não, digo, esse é um tema, porque primeiro, e é uma lição de Martim Baró, primeiro está a realidade, primeiro estão os problemas, primeiro estão, depois a organização intelectual, acadêmica, mas muitas vezes vem a delimitação a priori de que é legítimo e que não, e esse é um jogo de poder, porque na academia também há jogos de poder e também há situações. E algo tem que ver com a psicologia da libertação que você pergunta, mas deixa isso um pouquinho. Em psicologia comunitária, o que eu discuto aqui é num livro de Maritza, um dos 3 livros, ela tem um capítulo sobre o poder comunitário. Conhecem? Conhecem? Não? Maritza Monteiro escreveu 3 livros em Pai2, que circulam muito em América Latina, sobre psicologia comunitária. Um dos livros tem um capítulo sobre o poder comunitário. E ela critica a noção de poder de Martim Baró. Sua crítica é que a noção de poder em Martim Baró, que está no livro Sistema, Grupo e Poder, que foi o último que publicou em 89, está basada em Max Weber e Foucault, basicamente. E a crítica de Maritza é que é uma concepção de poder unilateral. Ela chama assimétrica, porque implica uma definição onde alguém, de alguma maneira, impõe uma perspectiva, uma posição sobre o outro. Então eu disse, não gosto, a noção de poder Martim Baró é criticável porque é unilateral e com essa visão nunca podia revertir-se o poder. Nunca poderia mudar o poder. Eu li isso e estava dizendo de Martim Baró que ele acreditava que o poder não podia mudar. Não haveria obra de Martim Baró. Não tenha muito sentido. E além disso, por favor, ilustre-me, mas vocês podem pensar alguma definição ou noção de poder que não seja assimétrica. Eu não consigo isso, mas essa é a crítica. Então, acho que é um ponto aí importante de crítica que Martim Baró não pode responder porque está morto, né? Mas que é complicada a crítica porque não se sustenta. Posso señalar isso, mas estritamente Martim Baró nunca entrou na discussão do campo autodefinido como psicologia comunitária. Então, assim é claro. Psicologia de libertação é uma história que passa com qualquer denominação. Ou seja, Martim Baró fala de psicologia da libertação tomando a noção de libertação do princípio de libertação, Ernst Bloch, teologia da liberação. Ele o toma numa conferência que já é famosa, em 1986, em Puerto Rico, que se chama Hacia uma psicologia da liberação. Não a psicologia da libertação. Era uma tarefa, é um horizonte.
Eu sempre entendi assim, é um horizonte utópico, uma sensibilidade para a psicologia. Então ele falava, e sigue sendo, acho que vigente, de três grandes necessidades. Uma, que a psicologia se descentre de si mesma, que não se preocupe tanto por seu status científico, seu status gremial, verdade, etc., etc., sino que priorize o trabalho em torno aos problemas fundamentais das maiorias de nossos povos. O descentramento da psicologia. Depois, a tarefa de criar uma nova epistemologia, em contra do positivismo, entendido para ele, esta outra discussão do livro, como a afirmação do dado positivo. Ele não está falando de positivismo porque fazem encuestas. Está falando de positivismo como as posições que afirmam o dado existente, o que se mide em um momento, e ignoram o que pode ser em outras circunstâncias. A dialética negativa da Escola de Frankfurt, a zona próximo distal de Vygotsky, que passa em outras condições. O camponense que começa a pesquisar Martín Baró em Salvador era fatalista, mas a ideia é que não era essencialmente fatalista. Em outras situações tem outras características. E isto, em el caso de El Salvador, é absolutamente crucial, porque quando Martín Baró empieza a hacer medições y trabajar con camponeses en El Salvador y midiendo actitudes, fatalismo, entonces está trabajando con los sectores que después están en el campo de batalla con FMLN, enfrentando el ejército que recibe el apoyo mayor internacional militar de Estados Unidos después de Israel, la época. Entonces, esos son los camponeses que eran considerados fatalistas, ¿verdad? Las medições primeras. Entonces, eso es importante, porque la idea es romper esa lógica positivismo, romper el hedonismo, o sea, el ser humano siempre busca su propio beneficio y su propio placer. Entonces, ¿cómo entender la solidaridad? ¿Cómo entender que os pobres sacrificam o que têm por outros, ainda terminam sem nada. É romper a visão. E o último é a necessidade de uma nova praxis, que por suposto é o mais difícil. Uma nova praxis, definindo um lugar, definindo com quem se trabalha e para quê. E esse é o horizonte que planteou Martín Baró. E para mim ainda é isso. Depois da morte de Martín Baró, que foi um golpe tremendo, vocês não podem imaginar o que foi isso para nós. Não? Afortunadamente, também está no livro, quando assassinam a Martín Baró, com toda uma campanha de desinformação na mídia, que também está aqui. Nós e outros, nós os psicólogos e psicólogas, nos mobilizamos primeiro a Embaixada de Estados Unidos, porque tínhamos absoluta claridade de que passou aí. E depois a Embajada de El Salvador. Primeiro a dono do circo, depois aos palhaços criminais. Essa era um pouco a lógica, não? Então, foi muito forte e teve um grande efeito. Depois, há esforços para articular e começam os congressos. O primeiro foi em Cuernavaca, foi um congresso, eu estive, sobre psicologia e movimentos de libertação. Depois, o ano seguinte, é o primeiro destas séries de congressos de psicologia da libertação, que foi em DF, em México. Depois,
Después fue en Cuernavaca, yo coordiné el comité científico que estaba en Cuernavaca. Después fue, no, perdón, El Salvador, después Cuernavaca, después Guatemala, después Guadalajara, después Campinas, con muchos problemas, fue feito aquí en Campinas. Después Costa Rica, que fue absolutamente increíble, maravilloso. Nunca vi una cosa tan participativa y que funcionó tan espléndido. Vemos a presencia realmente generosa de Silvia Leme, que esteve lá pocos meses antes de morir, ¿no? Después fue en Chile, después fue en Chiapas, que hay videos, se pueden buscar, absolutamente increíble. 1.300 personas, comunidades mayas, sacerdotes, en cuestión ecuménica, un ritual religioso con varias religiones, teología de la libertación, psicoanalista, increíble, increíble. Después fue estaba en Venezuela, que no fue bueno. Después fue a Colombia, que fue, bueno, estuviste, ¿no? En Colombia, fantástico, ¿no? Y después Cusco, que no sé cómo fue, porque nunca he informado. Entonces, está eso. En ese camino tivemos muchos esfuerzos de construcción y tremendas discusiones, tremendas contradicciones dentro de ese esfuerzo. Porque, y es muy complicado porque no es un asunto de que vamos a hacer una maestría en psicología de la libertación, no es. O que vamos a formar un grupo de expertos de la psicología de libertación para que formen en libertación las personas. Eso es totalmente contrario a este asunto, no es. Entonces, ¿cómo articular esa sensibilidad? Yo tengo una posición porque tive muchas discusiones muy fuertes y tivemos también rompimientos dentro de esto. ¿Por qué? También abordo aquí, no estoy saliendo del libro, en mi opinión. Primero, por un academicismo excesivo. Sectores que quieren hacer psicología de libertación sin movimientos populares o sociales. Quieren mantener esto como una especie de tema de aula. Un colmo de esto, increíble, increíble. Dos cuestiones. No Congreso de Santiago, que foi muito academicista, ao mesmo tempo, teve uma cumbre alternativa dos povos em Santiago, ao mesmo tempo. Eu estou voltando, primeiro dia do Congresso, estou voltando ao pequeno hotel onde eu fiquei em Santiago, dou a volta por uma esquina e tenho em frente um companheiro de Costa Rica que trabalha com sindicatos e movimentos ecologistas. E você que faz? Que foi ao mesmo tempo que o rei da Espanha caiu a Chávez, quando disse cállese. E eu ouvi a Chávez com Raquel Busso no estádio de Chile. Mas o incrível é que a cumbre alternativa de povos não só não se vinculou ao Congresso de Psicologia da Libertação, sino que nunca se mencionou, nunca se disse no Congresso que tinha uma cumbre alternativa de povos com sindicatos, movimento camponense, etc., e era ao mesmo tempo. Okay? Outra, estamos no Congresso de Caracas, um dos autores mais importantes para nós é Enrique Dussel. Enrique Dussel, ¿verdad? Filósofo argentino que nacionaliza mexicano, rector eventualmente de la Universidad Autónoma de Ciudad de México y la más importante figura de la filosofía de la libertación. O sea, casi no hay un trabajo en psicología de la libertación que no mencione a Enrique Dussel. Estamos en el Congreso de Caracas, en la apertura
citan a Dussel, y último día, fechando el Congreso, sabemos, porque unos estudiantes nos dicen, que Dussel estaba en Caracas, en la Feria Internacional de un Libro, y dando conferencias. Entonces, como este mundo que estamos en esto y que se ignora, o sea, es inconcebible. ¿Cómo es posible que estamos en Chile haciendo esto y no hay ninguna vinculación con movimientos sociales, ecologistas, sindicales? Estoy seguro que eso horrorizaría a Martín Barón. A esa parte, dos contradicciones. Entonces, uno es un academicismo. Otro, muy francamente, son diferencias de apreciación política sobre los cambios en América Latina. ¿Okay? Eso es otro factor que podríamos hablar. Aparte de esto, no teníamos canales de comunicación adecuados, no desarrollamos instrumentos, muchos problemas. Mas por eso esto ha sido tan contradictorio y tan complejo. Para mí es más o menos claro, es un horizonte utópico, ético, político, un norte o un sur para a acção da psicologia de uma sensibilidade comprometida que não está nas cúpulas, que não está nas elites intelectuais, que está vinculado aos sindicalistas, camponeses, grupos de ativistas LGBT, indígenas, afrodescendentes. E isso tem que trabalhar isso muito, muito mais. Quanto uno mais desta. Esta é minha frustração, é culpa sua. Estamos no Congresso de Caracas e me pidieron coordinar uma das últimas sessões que era sobre discriminação e racismo. E participou um psicólogo crítico da libertação australiano, sul-africano, que se chama Christopher Sun. Não sei se conhece, editou um livro com Maritza Monteiro. E ele ia falar muito interessante sobre racismo. Mas eu não pude permanecer em silêncio, não? Estamos fazendo uma sessão falando sobre racismo em Venezuela. E no Congresso não havia nenhum afrodescendente. Em Venezuela, que temos uma população afrodescendente importante. Ou seja, não pode ser. É um enorme problema. Então, eu teria que dizer que é uma tarefa inconclusa, absolutamente inconclusa, mas é um horizonte, é uma sensibilidade, é difícil de articular por muitas razões, mas também é certo que existem muitos trabalhos, esforços, compromissos concretos que têm se efetuado em Equador, em Costa Rica, em El Salvador, em muitos lugares, em Irlanda, em África do Sul, inspirados pela ideia de psicologia da libertação. Tem 2 lugares aqui, se vocês quiserem sentar. Não? Querem ficar no chão mesmo? Eu queria pegar uma parte da sua fala, você dizendo que pensar um pouco o Martim Baró hoje. Eu não sou da psicologia, eu tomei contato com o Martim Baró recentemente. Quando eu li alguns textos dele, eu só consegui pensar Baró e a sua radicalidade teórica e prática, a ponto de pagar pela sua vida, pensando no contexto latino-americano. Que essa radicalidade está sempre posta no subcontinente, ora mais forte, ora submersa, mas está colocado. Qual é a perspectiva, pensando na psicologia aí no caso, de pensar essa retomada da radicalidade
que Baró colocou aquele contexto histórico hoje, pensando um pouco hoje. Queria que você falasse um pouco disso. Que fácil, que fácil, me la pone, que fácil. Talvez seja interessante falar um pouco da trajetória de Martín Baró. Onde sai isto, esta pessoa? Porque Martín Baró era espanhol, de Valladolid, e ele chega à América Latina, típico misionero espanhol à América Latina, 17, 18 anos. É o jovem missionário que vai a fazer o que os missionários fazem em América Latina. Tem uma situação de que ele está em Bogotá, em Colômbia, quando o Concílio do Vaticano, que foi clave para a teologia da libertação, esteve em Frankfurt, em Lovaina, esteve em vários lugares importantes para tempos de revolta, rebeldia, ¿no? E era, obviamente, ele tinha uma mirada muito atenta ao que vai passando e vai assimilando, ¿no? Volve a El Salvador, é parte de um equipo da UCA. A UCA é uma universidade para as élites, porque como Universidade de El Salvador era cuna de revolucionários, foi intervenida muitas vezes militarmente, e as burguesias, oligarquias salvadoreñas criam a UCA como um lugar onde seus filhos poderiam ser educados sem a situação da universidade estatal. Mas a UCA vai cambiando, vai involucrando-se com uma muito dramática situação salvadoreña. Eventualmente, Martín Baró, que empieza trabajando psicoanálisis, ¿no? Va a Chicago. Yo siempre falo mucho de esto, porque él va a Chicago donde fez seu doctorado. Entonces, esto es interesante porque ¿qué es la Universidad de Chicago? La Universidad de Chicago es la cuna del interaccionismo simbólico, George Mead. ¿No? Es la cuna del neoliberalismo, Friedman, Chicago Boys, teoría de disonancia cognitiva, Festinger, filosofía política del equipo de Bush, no de Bush, porque siempre hay que decir que Bush no leía, pero su equipo sí, ¿no? Intelectuales de derecha, Leo Strauss. O sea, es un centro académico absoluto, el cuna donde no sé cuántos miles o cientos de estudios sobre actitudes y medición de actitudes, Rosenberg, Fishbane, no sé cuántos, lo hicieron ahí en Chicago. Era un centro del pensamiento hegemónico. Howard Becker, que es fantástico, también del interaccionismo simbólico. No, digo, es un lugar muy, muy importante. Entonces, ¿por qué esto tiene relevancia con Martín Baró? Porque Martín Baró conoce el pensamiento hegemónico en la psicología, lo conoce muy bien y nunca toma la actitud del hipercrítico. Nunca toma la actitud de esto no sirve para nada, las teorías de las actitudes, eso es imperialismo, eso es positivismo, eso es basura, porque aquí llegué yo y yo soy el que sí va a poner todo en orden y voy a poner la teoría. Nunca es su actitud. Y nunca la actitud del hipercrítico. Es una actitud de ver el saber de la psicología social desde otro lugar y construirlo desde otro lugar. ¿Cuál otro lugar? Los problemas de las mayorías, donde la psicología social dominante ve adaptación, ve la rebeldía, donde la psicología social dominante ve el empleo, ve también el desempleo, donde la psicología social dominante evita el conflicto, ven los conflictos. Todavía hoy, yo me atrevo a decir esto, puedo estar equivocado, pero creo que no. Si ustedes leen los típicos textos de psicología comunitaria, ¿verdad? Yo lo digo así, me parece a mí, que he examinado bastantes, que típicamente están escritos en bonito.
Es decir, no hay dolores, no hay rupturas, ¿verdad? No hay problematización de quien entra a trabajar en una comunidad en situación vulnerable, o sea, no hay subjetividad del psicólogo comunitario a la psicóloga comunitaria que entra. Examínelo, ¿verdad? Y muchas veces también cuando se teoriza sobre memoria social, en psicología social o en sociología también está escrito en bonito. Las memorias colectivas son algo bonito, ¿verdad? Que se crea dando significado y todas las cosas. ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde está la ruptura? ¿Dónde está el...? Digo, muchas veces no se ve. Entonces yo creo que en el caso de Ignacio era un intento de ver todo eso que existía, verlo desde otro lugar. Pero lo que no pierde en ese camino, porque Martín Baró empieza muy influenciado por Fromm, por Wilhelm Reich, ¿verdad? Por Marcuse, mucho por Marcuse, ¿verdad? Pero lo que nunca pierde Martín Baró, yo creo que es clave, es la actitud de crítica y de sospecha que le deja la impronta de Marcuse y de Wilhelm Reich. Es decir, Martín Baró tiene una lectura de clase y una lectura del capitalismo desde el principio hasta el fin. Nunca hizo ninguna concesión con eso, nunca. Y lo planteaba una y otra vez. Aunque modificara su teoría, aunque enfrentara nuevas situaciones, aunque entrara en otros campos, pero tenía una lectura de la realidad social desde una posición muy crítica y en ese sentido muy radical, y yo creo que fue extremadamente consecuente intelectualmente con eso. Entonces me parece que todo esto marca, digamos, un posicionamiento bastante particular para la psicología, ¿verdad? Y que bueno, y a la par de su práctica, ¿verdad? De su vida, de su entrega, que también es otro asunto importante. Creo que me perdí un poco en algo, pero no me acuerdo. No me lembro. Gisele? Só estava pensando um pouco no contexto da guerrilha, o que isso significou para a América Latina, que não era só El Salvador no período, mas Nicarágua também e outros. E esse momento atual histórico da América Latina, que também é um momento de sangria e de brutal violência contra os povos, e a necessidade, que talvez não saia dos bancos da academia, mas talvez de um escrito teórico mais radical ligado mesmo aos movimentos sociais, de trazer um novo movimento de radicalidade, pensando educação, psicologia, porque quando leio Martim Baró não me parece um pensador somente para a psicologia, mas algo que contribui para pensar a América Latina, o problema colonial da América Latina, o problema racial. Eu acho que é um pouco mais amplo. Eu não sei, a impressão que eu tenho olhando de fora de quem não é da psicologia. Eu comparto totalmente sua visão. E há uma particularidade de Martim Baró que o reto, o desafio a vocês que encontrem alguma autora em psicologia ou alguma autora que faz o mesmo que fazia Martim Baró. Porque Martim Baró sempre era uma postura situada. Sempre. Sempre escrevia sobre a conjuntura, a correlação de forças, os sectores em pugna, para entrar nos temas psicológicos e psicossociais. Isso quase ninguém faz isso na psicologia, de situar, de contextuar, ¿verdad? Ubicar o planteamiento que se quer desenvolver. E sim, entra na história, na política, a religião, mas nunca a teologia. Religião, etc. Sim, comparto. Inácio, eu estava lendo o seu texto de 2009 pela revista Realidade, a reconstrução de um pensamento e uma praxis crítica em psicologia latino-americana. E aí você vai discutir a questão, acho que entra um pouco no que a Gisele colocou, do que seriam os âmbitos urgentes que a psicologia, nessa perspectiva, deveria se deter ou olhar com mais atenção e atuar.
junto aos setores populares. E aí você elenca 4 aqui, só para situar para todo mundo, que eu pelo menos resumi os 4 pontos da seguinte maneira, né? Um ponto mais ligado à questão dos direitos humanos, a questão da criminalização dos movimentos sociais, movimentos de migração. Um segundo ponto sobre os impactos subjetivos e intersubjetivos dessa lógica do neoliberalismo e todos os impactos mesmo que isso tem na configuração da subjetividade da população de maneira geral. E um terceiro ponto, que aí começa a entrar na questão que eu acho que me interessa mais dentro do que eu pesquiso, que é essa ideia de democracia real, né? Como que as populações de fato têm algum poder para decidir sobre o seu futuro e coletivamente. E um quarto ponto é a questão da natureza, a relação que se tem com a natureza, que para mim algumas vezes parece que é cercado de muita idealização, essa natureza como aquilo que é perfeito e realizável, e eu acho que essa não penso que seria a grande contribuição da América Latina, ainda que tenha muito a resgatar no campo da questão da natureza. Queria pedir que você comentasse um pouco mais detidamente sobre esses 4 pontos, sem querer te atrasar para o voo de amanhã, mas sabendo um pouco mais do texto, e se tem alguma diferença significativa do que você escreveu em 2009 para cá, você acha que tem algo urgente que nesse tempo surgiu? Sim, claro que sim. Primeiro, lido assim, todo parece muito ordenado, sistemático, e não é para nada. E eu sinto alguma vergonha por isto, porque esse texto foi num grupo de discussão com um grande pensador crítico importantíssimo para nós, que mora em Costa Rica, que espero que conheçam, e se não conhecem, por favor, procurem conhecer, porque é realmente importante, que se chama Franz Hinkelhammer. Franz Hinkelhammer é filósofo, teólogo, politólogo, muito reconhecido, enorme influência dos teólogos progressistas. Depois, talvez posso escrever lá, Franz Hinkelhammer. E era uma discussão com ele, e essa foi um pouco minha contribuição. Saindo da discussão, ele me disse, e eu fiquei como assim, não, aplastado. Disse, sim, mas qual é a contribuição da psicologia ao pensamento crítico? E, uau, isso me torturou, martillou, verdade? Tremendo, porque é um reto tremendo, efetivamente. Qual é nossa contribuição? E hoje, que muito do meu trabalho, nosso trabalho, os últimos 3, 4 anos, é com movimentos ecologistas, comunitários, defensa de água, defensa de território. E tem sido um grande aprendizado. E acho que o assunto é como trabalhar o afetivo e o subjetivo, verdade? Para que as pessoas se mobilizem para transformar sua realidade. Eu acho que isso é uma tarefa importantíssima. Ou seja, qual é o lugar do psicossocial? E quero contar uma experiência. Como um grupo interdisciplinário muito combativo, participamos na zona norte de Costa Rica de um trabalho em várias comunidades contra a expansão do abacaxi. Esse é o grande agronegócio em Costa Rica agora. A exportação de abacaxi, e há 3 dias abriram o mercado chinês para isso. Então é uma expansão monopólica que tem enormes consequências para as comunidades. Então nós nos integramos a trabalhar com um equipo de geógrafos, de sociólogos, que trabalhavam com as comunidades e que iam fazer cartografia participativa. Fomos a experiência com mulheres, com grupos ecologistas muito arrinconados, muito
atacados en sus comunidades porque defendían su forma de vida, ¿no? Ante esa cosa monstruosa que era o agronegocio, ¿no? Entonces nós participamos y lo que logramos hacer es identificar y trabajar aspectos, llamemos afectivos, socioemocionales, de identidad, ¿verdad? Que no cubría otro grupo, porque otro grupo estaba en la tarefa de lograr a cartografía del territorio do abacaxi. Era de alguma forma, aunque muito participativo, mas eles tinham o encargo técnico, fazer a cartografia. Okay? Então, muitas coisas que ocorriam, de como as pessoas se sentiam, de como manejavam relações com outras pessoas, de sentimentos, ilusões, dificuldades, não se trabalhava. E nós logramos enfocar isso e fazer trabalho de diferentes maneiras, incluindo lúdica, ¿verdad? Sobre essa parte. E acho que foi uma contribuição importante, ajudou o processo das comunidades. E para mim é um bom exemplo de como logramos um trabalho interdisciplinário comprometido com os grupos de base e as organizações e logrando aportar aspectos que o processo não estava retomando. Eu acho que por essa linha temos muito que fazer, mas as tarefas são demasiadas, em realidade está muito ruim, tem muitas tarefas. Outro tema importante que podem, acho, né, que podem encontrar no livro, eu quis retomar a discussão sobre marxismo. Ou seja, qual é a relação de Martim Baró com o marxismo? Ou seja, como é isto? Né? E acho que é interessante, porque é um pouco piada, broma? É piada. É um pouco uma piada, mas eu escrevo aqui que, por exemplo, Amálio Blanco, que é um amigo de Martim Baró, que editou 2 livros sobre sua obra, num dos livros, falando do marxismo, né, que acho que ele considera que era excessivo, não? Martim Baró, mas ele disse, mas tem que tomar nota que a influência do marxismo em Martim Baró foi diminuindo. Né? Porque em Ação e Ideologia ele cita a obra de Marx 9 vezes. E no Sistema, Grupo e Poder cita Marx 4 vezes. Pelo tanto, então é uma piada. Eu tomei uma outra cita dele, onde fala da influência do marxismo na obra de Martim Baró. Então eu termino ela dizendo a melhor resposta a esta aproximação bibliométrica sobre o marxismo de Martim Baró a dar o mesmo Amálio Blanco, escrevendo em outro lugar. Tá? Então é um tema, porque irrita. Sim, há uma influência, digamos, marxista na teologia da libertação e em Martim Baró. Mas a pergunta é, e acho que as contribuições em Brasil de Fernando Lacerda, de Goiânia, são importantes. Temos que perguntar qual marxismo. O seja, qual marxismo é o que influi na visão de Martim Baró. E sim. Você tocou na questão do marxismo e me chamou a atenção algumas coisas. O marxismo latino-americano, de modo geral, ele tem aspectos bastante coloniais, vamos dizer assim, de olhar a realidade na América Latina. Eu sou marxista.
para limpar o terreno, Sim, sim, sim. de olhar para a realidade latino-americana e tentar pensar como se fosse uma realidade europeia, como Sim, se a formação social e das classes na América Latina fosse exatamente igual à formação europeia. sim, Nesse sentido, é evidente, a gente está falando de um capitalismo, mas de um capitalismo dependente, sim, de um capitalismo agrário exportador. sim, Pensar um pouco a contribuição do Baró, inclusive para esse marxismo, sim, no sentido de, tudo bem, trabalhar com as categorias-chave, classe, Estado, mas pensar que a formação social latino-americana ela é atravessada por 400 anos de escravidão, por servidão indígena. sim, E nesse sentido, qual a importância da obra do Baró, inclusive, para pensar esse marxismo? Né? De um ambiente que não seja sim, um mimetismo, uma reprodução colonial também. sim, Pensar um pouco nisso. sim. Ok. Tal. ¿Quieres decir algo? Só para a gente, enquanto você estiver comentando, marxismo pode ser muita coisa. Nós estamos nos referindo ao método do materialismo histórico ou aos marxismos do tipo Mariátegui e tantos outros. Como nos posicionar assim? Sim, é uma discussão, isto não é fácil aí. Aqui é um intento de ubicar isto. Mas, primeiro, não todo o marxismo latino-americano tem essa característica. Mariátegui não é colonialista para nada, não, é outra coisa. E há acercamento, ou seja, não é um bloco, mas tem marxismos na história da América Latina mais europeizantes. Por exemplo, o Partido Comunista Argentino, não? Mas tem outros marxismos que são mais complexos. Então, uma realidade acho que é importante, Martim Baró não trabalhou com população afrodescendente, indígena, etc. Porque o problema de El Salvador eram campesinos e capas médias. Então, muito do trabalho de Martim Baró se enfoca aí. Então, acho que é difícil ter uma contribuição direita para o trabalho com povos originários, etc. Mas sim uma visão. E onde está o ponto, para mim, do marxismo, onde é útil enfocar a discussão, é a ideia que eu acho que há muitos paralelos, de que a visão de Martim Baró alinha muito bem com o chamado marxismo da praxis latino-americana. Ou seja, um marxismo que não está concebendo a história como algo que tem uma direção inevitável, que vai ir de um estado a outro estado. Essa não é a visão do marxismo da praxis. E o marxismo que põe muita atenção ao assunto da praxis. Essa realidade não está determinada, tem que ser feita. E é a ação humana que transforma a realidade. É muito, acho que é fácil ver uma ubicação de Martim Baró nessa linha. É muito mais o Marx de Thesis of Feuerbach que o Marx ainda do Manifesto Comunista. Não, é muito mais nessa linha. E outra coisa que acerca muito a discussão sobre o marxismo na psicologia atual é uma visão que está enfocando a cotidianidade das pessoas. É uma visão que tem que ver com como as pessoas vivem sua cotidianidade. Não é uma visão por cima disso, quadrándolo, empacándolo. Não, é muito o que passa na vida cotidiana das pessoas, com categorias como ideologia, classe, porque claro, por suposto, temos um enorme perigo
¿no? Sobre a dominación de clase y traducir todo a dominación de clase. Ignorar dominación étnica por preferencia sexual, ¿verdad? Otras cosas, y sobre clase. Ese es un peligro, por supuesto. Mas também temos um perigo, que acho que é mais forte ainda agora, de ignorar classe. Psicologia meteu a classe social embaixo da alfombra, como decimos nós. Não? E isso acho que é tremendo, porque é uma dominação estrutural. Não é a única, não é a única, mas é fundamental. Eu lembro, é só uma anécdota, uma colega que estava fazendo pesquisas sobre a masculinidade, foi uma das primeiras em Costa Rica, uma psicóloga. E ela, através de algum contato, logrou ir às Pinheiras, a plantação de abacaxi, a trabalhar com grupos de trabalhadores sobre assuntos de masculinidade. Ela foi a plantações, logrou reunir os grupos e trabalhar o que interessava a ela. Fantástico, muito bom. Mas eu imediatamente pensei, se fosse reuni-los para falar de suas condições de trabalho, né, sobre a economia, nunca na vida e a próxima vida e a seguinte poderia reunir grupos de trabalhadores para falar de suas condições econômicas e laborais. Quero dizer, claro, pode questionar qualquer coisa, não pode questionar um modelo neoliberal econômico. Então eu acho que temos um problema aí. Como retomar a discussão da classe social em psicologia, sem simplificá-lo, mas sem ignorá-lo, que parece ser a tendência. Não? O que mais? Essa Inácio está perguntando se tem algum aspecto do que você falou. Talvez resumir a contribuição seria um pouco esta questão da praxis. De não falar de um marxismo empaquetado, predefinido, ¿verdad? Y vincularlo a la cotidianidad de la gente. Eso es útil. Ahora, concretamente sobre o trabalho com estas populações, não foi objeto de Martín Baró, não era sua situação. A pergunta não foi no sentido do trabalho que ele fez com essas populações, mas se essa realidade social latino-americana é atravessada por essas formações sociais, sim. que muitas vezes é escanteada, escamoteada pelo marxismo. Eu vou chamar de marxismo hegemônico, que foi dos partidos comunistas que vingou durante um bom tempo. O Partido Comunista Brasileiro também teve essas características. Então, não foi só o argentino nesse caso. Não, eu lembro uma inquietude hoje na PUC, na discussão, que é uma coisa minha, mas comparto com vocês porque levantei a mão, mas nunca me chamaram para dizer. Havia uma questão, um ponente que dizia é que a esquerda diz isto e não faz isto, e a esquerda isto e tal. E eu sempre tenho problema com isso, porque como é que empaquetamos a esquerda? A esquerda são os zapatistas. A esquerda é, sim, o Partido Comunista Brasileiro, Argentino, em diferentes etapas. Não é o mesmo Frente Farabundo Martí durante a guerra que no governo. Então, são experiências muito diversas. Então, como terminamos? E que uma coisa muito paradóxica, não? Porque então fazemos, não, é que as categorias da esquerda e da direita são relativas. Cambiam no tempo, não podem falar em essa polaridade. E depois falamos da esquerda como um bloco. Como se toda a experiência, como se Mariátegui fosse
Victorio Codovilla, o líder stalinista do Partido Comunista Argentino nos anos 40, que regañou ao Partido Comunista costarricense porque no ano 1942 fez uma aliança com a Igreja, 30 anos antes da Teologia da Libertação. O sea, não é o mesmo, é que melhor falemos de assuntos concretos, experiencias concretas, planteamientos concretos, onde foram erros, onde avançaram de alguma maneira, quais experiências positivas temos, quais são negativas, quais se repitem, mas não em bloque, porque não é útil. O marxismo, qual marxismo? De que marxismo estamos falando? É difícil avançar nisto em bloque. Há um autor, para mim, muito importante nisto, que retomo no livro, que tem se dedicado a discutir estes temas, que recomendo para vocês, que é Néstor Cohen, K-O-H-A-N, Néstor Cohen, K-O-H-A-N. H-H, K-O-H-A-N, Néstor Cohen. Y hay otra absoluta maravilla que también retomo y que encontré muchos paralelos con Martín Baró, que no es nuevo, pero acabo de leer en el viaje, en el vuelo, leí un libro que compré de sus últimas conferencias, porque murió, ¿verdad? Un coterráneo de Martín Baró, ¿verdad? Filósofo marxista, español, radicado en México, Adolfo Sánchez Vázquez. Yo no sé si han leído a Adolfo Sánchez Vázquez, siempre crítico, siempre muy marxista, pero muy crítico toda su vida, con una visión de marxismo de la praxis, ¿verdad? Muy claro, con muchas polémicas, atacado en muchas cosas, pero verdaderamente importante. Se los recomiendo, Adolfo Sánchez Vázquez, que ha escrito sobre ética y marxismo, sobre estética, ¿verdad? Varios temas, y bueno, muy conocido en México, muy conocido en general en la literatura marxista latinoamericana, y da una perspectiva que creo que resulta muy útil. Y también encontré vínculos que se pueden hacer, creo que muy directos, entre Martín Baró y Gramsci, sobre todo en los temas de la ideología y un poco el trabajo con la conciencia, la desideologización, etc. Desculpa, estou aproveitando para lavar aqui geralmente quando eu ouço falar do Martim Baró, a ênfase é no aspecto psicólogo Martim Baró. Só que nós sabemos que ele não era só psicólogo. Até ele morrer, ele permaneceu pároco, ele permaneceu vinculado à Igreja Católica. Não a qualquer parte da Igreja Católica, mas aos jesuítas. Isso incide diretamente, penso eu, sobre a formação intelectual dele. Era própria dos jesuítas uma formação diversificada, rica, com influências de distintos lugares. E uma das questões que eu sempre que leio Compromisso Ético-Político da Psicologia ou do Martim Baró, eu vejo uma ética que é sempre enviesada por um aspecto científico dela, mas ele também foi influenciado, porque eu chamaria agora, em linhas gerais, de ética do cristianismo, ou como a ética que ele estudou, praticou, a praxis dele não dá para ser pensada só no aspecto... Eu não acho que ele morreu só psicólogo, ele morreu também jesuíta, ele morreu também um militante do Instituto Universitário de Opinião Pública, ele era muito mais coisa. E as análises às vezes cortam só a parte que interessa ao crítico. Então ele é psicólogo quando interessa, ele é jesuíta quando interessa. Mas e as análises que integram ao mesmo tempo jesuíta e ao mesmo tempo cientista? Ele não abriu mão de fazer ciência por ser jesuíta, porque essa é uma outra característica. Se era jesuíta, não faz boa ciência.
Porque uma coisa está já posta de antemão. Se era alguém da religião, ele não vai produzir ciência psicológica de Isso vai ser qualidade. contraditório. Exatamente. E como a gente pensa essa relação também? Porque a partir dessa análise da totalidade que foi o Martim Baró, precisamos considerar o jesuíta Inácio Martim Baró também no meio dessa situação. Sim, sim, sim. Ele e os outros que morrem com ele também são, então... Sí, sí, sí. No, claro que sí, era uno, como todos nosotros. No nos separamos y nos quitamos ¿verdad? La camisa de ciudadano cuando entramos a dar clases y luego lo administramos tácticamente, ¿no? Pero somos un paquete, ¿no? Y evidentemente Martín Baró lo era y lo vivía totalmente. Esto puede llamar a engaños y a discusiones un poco complicadas, ya les voy a mencionar algunas. Pero yo creo que si algo tenía de esa formación Martín Baró, algo muy bueno, era obviamente no solo una formación muy sólida, filosófica, en ciencias políticas, con una visión interdisciplinaria típicamente jesuita, sino una disciplina intelectual. Si ustedes ven, si ustedes han visto la imagen de los asesinados en la madrugada del 16 de noviembre del 89, Martín Baró es el único que está vestido, ya, los otros estaban dormidos. ¿Por qué? Porque Martín Baró trabajaba desde las madrugadas. Era absolutamente riguroso, sistemático, tenía eso y yo se los puedo decir por experiencia propia. Hacíamos talleres para el programa de opinión pública centroamericano para desarrollar instrumentos, elaborar, era necio, era muy necio, era realmente insistente, no aflojaba nada, era muy riguroso, muy sistemático y en ese sentido, ¿verdad? Y extremadamente disciplinado. Probablemente la formación jesuita tiene que ver con eso, ¿no? Pero bueno, pero también de qué fenómeno, de qué visión religiosa estamos hablando. Por ejemplo, si ustedes leen el libro de investigación cualitativa de Ian Parker, ¿verdad? Que tiene un libro publicado en Inglaterra sobre investigación cualitativa, tiene un pequeño capítulo hablando de psicología de la liberación y ahí desarrolla algunas ideas sobre psicología de la liberación y al final pone una advertencia y dice, pero tengan cuidado porque es peligroso que con la psicología de la liberación nos estén metiendo de contrabando el pensamiento religioso. ¿Sí? O sea que cuidado, sí, es una opción crítica, de verdad, toda la cuestión, pero cuidado, porque puede estar la religión, ¿verdad?, operando ahí. O sea, yo leí eso, que lo entiendo, obviamente que lo entiendo, pero no podía dejar de pensar, bueno, si uno lo lee así, entonces es igual la teología de la liberación que el Vaticano. Es decir, ¿sí? Si es la religión, o sea, si estamos hablando de que es lo mismo, lo que termina siendo es una negación del fenómeno dentro de la iglesia que significó la teología de la liberación. Que como decía en su tiempo Martín Baró, son palabras de él, era condenado desde Washington y desde Roma, desde el Vaticano, por los dos lados, ¿verdad? Y el grupo de Santa Fe, que era como el think tank, ¿verdad?, los intelectuales de derecha estratégicos de Estados Unidos que planteaban sus estrategias, sus sugerencias para el imperio en su segunda reunión, ¿verdad?, donde estuvo Jim Kilpatrick, que era, ¿verdad?, del gobierno de Reagan y otros. Ellos planteaban en ese momento, más o menos en esta época, planteaban que en América Latina había dos enemigos fundamentales, porque la batalla en buena medida era por la hegemonía. Los dos enemigos fundamentales eran Gramsci y la teología de la liberación. Así está.
¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ubique? O sea, no estamos hablando de cualquier pensamiento religioso. Estamos hablando de un pensamiento religioso contrahegemónico dentro de la iglesia. En ese tiempo de una manera muy impactante, porque no eran solo unos como Leonardo Boff o quien fuera, o Gutiérrez, otros, eran las comunidades eclesiásticas de base, eran las iglesias tomadas en Nicaragua, eran contra la dictadura. Digo, tenía una expresión muy grande en Colombia, era Camilo Torres en Colombia, ¿verdad? Hay que ver también el contexto, la historia, ¿verdad? Que de nuevo hay que tener cuidado con hacer afirmaciones generales, globales, descontextuadas, que no nos ayudan a entender mucho. O sea, yo entiendo que a ella en parte no le gusta la religión, ¿verdad? Está bien, ese es, ¿verdad? Está bien, es legítimo, pero en este caso está hablando de un fenómeno muy particular que es contrahegemónico, no es hegemónico. Não sei se vocês têm mais alguma questão, estamos a 10 para as 5, né? Nosso encontro até as 5 horas, e talvez você pudesse falar um pouco dos seus 2 livros, né? Você trouxe também um livro sobre Memórias da Nada más si puedo leer algo al final. Sí. Sobre psicología de la liberación también. Y créanme que lo pensé mucho para llegar a esto, porque bueno, supongo que al final de un libro uno tiene que pensar muy bien qué es lo último que dice, ¿verdad? Qué es lo último que usted escribe un libro. Y escribí esto. Llegando al final de este esfuerzo de interpretación, siento que es necesario decir que a influencia de Ignacio Martín Baró no está precisamente en los esfuerzos de institucionalización y coordinación, aunque tengo certeza que él si hubiese visto estos esfuerzos con gran simpatía. Es decir, no estamos congresos de psicología de libertación. Tampoco están sin restar importancia no fato de que su propuesta de una psicología de la libertación tem ganado legitimidad, siendo utilizada para titular textos producidos en diversos lugares, incluyendo centros de hegemonía académica, Harvard, universidades inglesas, Irlanda, y além que seja ensinado oficialmente nos planos de estudo em algumas poucas universidades. Os currículos de algumas universidades. Isto, sem dúvida, também é importante. Mas o que quero terminar dizendo é que a vitalidade, o potencial da perspectiva que estou discutindo, resplandece nas tensões que gera uma ordem econômico-social internacional cada vez mais excluyente e alienante, e nas ânsias rebeldes e inconformes que isto possa gerar em sensibilidades que se disputam nos campos afines ao que estou discutindo. Isto incomoda, estremece, sem dúvida, a marcos acadêmicos e profissionais que apostam ao conformismo, o cientificismo e o quietismo cívico. Ante isto, que em si se inquiete, que em si se senta
siente movilizado, movilizada ou movilizável em suas condições concretas, em função de procurar maior justiça, utilizando, revisando e refinando seu saber econômico e profissional, seguirão encontrando nas perspectivas, elaborações e experiências que estou discutindo em Martim Baró, aquilo que Tomás Ibáñez chama num livro Munições para Dissidentes.